Oi, meu nome é Ana Carla e nosso grupo fez a questão 4, que é a tabuada avançada, onde pede para o usuário digitar qualquer número inteiro e em seguida o programa vai gerar uma tabuada de 1 a 10 do número que o usuário vai digitar. Aqui nós temos o exemplo da entrada do código e da saída dele. Olá, meu nome é Letícia e irei explicar sobre os elementos que usamos no código. Bom, o primeiro elemento que usamos foi a variável, que é um espaço na memória onde se armazena algum tipo de dado, possa ser ele do tipo int, float, como string ou até booleana. O próximo elemento também que a gente usou foi a função int, que é uma função que converte o valor da variável para um número inteiro, contanto que ela seja um valor numérico. A gente também utilizou a função input, que é uma função que captura dados, e esses dados eles podem ser armazenados dentro de uma variável. Caso o usuário queira retornar os dados que ele armazenou, o valor irá ser retornado como uma string. A gente também utilizou a função for, que é um laço de repetição, que repete um bloco de código. O comando for possui uma variável de interação e toda vez que o código ele é repetido, o valor é alterado. O valor inicial e final é o parâmetro da função range, que determina até quantas vezes o código será executado. A próxima função que usamos foi a função print, que é uma função embutida, no qual ela exibe informações na tela, possa ser textos, pode ser números ou qualquer outro valor atribuído a uma variável, no qual o usuário irá definir. E por último, utilizamos o operador de multiplicação, representado pelo asterisco, no qual ele multiplica entre dois valores e retorna o valor multiplicado desse produto, sendo fundamental nas operações que envolvem cálculos numéricos. Olá, eu sou o Rodrigo, vou apresentar o código e explicar cada parte dele. Aqui no código, primeiro definimos uma variável chamada fator1. Ela vai ser o fator principal que se repete em todas as linhas da tabuada. E como o valor dela não vai mudar ao longo do código, então ela vai ser uma constante. Ela vai receber um valor de input, ou seja, um valor de entrada digitado pelo usuário. Como o input retorna uma string, a gente usou a função int para converter essa string em inteiro e poder fazer operações aritméticas com ela, que no contexto do nosso programa vai ser operações de multiplicação. Depois usamos o comando for para fazer um laço de repetição que vai imprimir linha por linha da tabuada. Definimos a variável de iteração e dentro de range definimos os valores que i vai receber e quantas vezes o loop vai se repetir. Aqui tem o número 11, mas o intervalo dentro de range é fechado no início, ou seja, o 1 faz parte do intervalo, e aberto no final, ou seja, o 11 não faz parte do intervalo, só o número que vem antes dele. Depois criamos a variável produto. Como o próprio nome já diz, ela vai receber o produto da multiplicação entre fator1 e a variável de iteração. Na primeira vez que o loop rodar, o i vai ter o valor 1. Então, o produto vai receber fator1 vezes 1. Na segunda vez, o produto vai receber fator1 vezes 2. E assim por diante até chegar no número 10. Então, criamos a variável linha, que vai receber o valor de cada linha da tabuada. Ela vai receber uma string, e dentro do texto dessa string vai ter o valor de fator1, que nesse contexto aqui não vai ser um tipo de dado inteiro, ele vai ser apenas um elemento do texto dessa string. Vai ter o símbolo de multiplicação vezes o valor da variável de iteração, que também vai ser só um elemento do texto, e por fim o valor de produto. A gente vai entender melhor o texto dessa string na execução do código, porque a variável linha ela vai aparecer para o usuário. E para isso a gente usou a função print,
E dentro dos parênteses a gente passou a variável linha. Então sempre que esse bloco for rodado, no final dele vai ser impresso um novo valor de linha. Porque cada vez que o loop rodar, a variável de iteração vai ter um valor diferente, que também vai influenciar no valor de produto e, por consequência, também vai influenciar no texto dentro da variável linha, fazendo uma linha diferente aparecer na tela cada vez que o loop rodar. Olá, eu sou o Pedro e serei o responsável por testar o código criado pelo nosso grupo. Ao executar o código, a primeira coisa que o programa faz é pedir que o usuário digite um número inteiro. Depois de digitado, ele imprime na tela a tabuada correspondente ao número digitado pelo usuário, com fatores de 1 a 10. Vamos testar o código com um número de 2 algarismos, 13. Como podemos ver, o que ocorreu no exemplo anterior se repetiu aqui, mas desta vez com valores correspondentes ao número digitado nessa situação, no caso, o 13. Agora, vamos testar o código com um número de 3 algarismos. Novamente, os valores correspondentes ao número digitado pelo usuário foram informados. Vale lembrar que todas as linhas impressas vêm da mesma variável, a variável linha, que imprime cada valor separadamente antes do laço for se repetir. Cada vez que o loop reinicia, os valores de i e do produto são redefinidos e seguem assim até que o loop se encerre. Já o fator 1, por ser uma constante, segue com o valor inalterado até o fim do código. Para um último teste, vamos usar agora um número de 6 algarismos. Muito bem. Se usarmos uma calculadora para verificar os resultados, notaremos que os valores informados pelo código estão corretos, o que quer dizer que ele funciona tanto para valores grandes quanto para valores pequenos. Depois de nós ter feito o código, os nossos aprendizados foram a compreensão do laço for e o aprimoramento da lógica de programação. E os nossos problemas enfrentados foram converter o algoritmo para a linguagem de programação. Agradecemos por ter assistido até o final.